Então a gente vai terminar. Deixa eu começar a gravar aqui. Né? Tá demorando. A gente vai terminar o curso com a parte de turbinas hidráulicas. Eu pretendo hoje, mesmo que eu não consiga cobrir tudo, continuar. Então, quem não puder ficar depois das 10, eventualmente vê depois, tá? Então, a minha ideia é terminar, pegar direto. Não sei quanto, acho que são uns 50 slides, ou 60, não sei. Aí eu vou passar um pouco das 10, e aí depois, quem quiser, quem não puder ficar, dar uma olhadinha lá na gravação. E amanhã eu não vou dar aula, já vou fazer a aula toda hoje, tá? Bom, então a gente viu boa parte dos dispositivos, né? Operatrizes, né? A gente viu dispositivos volumétricos, máquinas dinâmicas, né? E agora o que a gente vai fazer é analisar os dispositivos motrizes, aqueles que utilizam a energia do fluido, né? Os operatrizes são os que fornecem energia para o fluido, e agora a gente vai ver os que utilizam a energia do fluido. Então, a gente, claro que não consegue cobrir tudo, né? Então, o recorte que a gente faz, né, é analisar as máquinas de fluxo motrizes, dinâmicas, rotativas e, em específico, as turbinas, né? Então, dinâmica, lembra? O volumétrico normalmente tem uma câmara isolada entre a sucção e a descarga. De forma geral, o fluido ele realiza o mesmo movimento do pistão, né? Ou do órgão que movimenta o fluido, né? Ou cujo fluido movimenta o dispositivo para gerar energia, né? Mas a gente vai analisar as máquinas dinâmicas, né? Aquelas que uma característica da máquina dinâmica, né? Alguns autores se referem à máquina dinâmica como os dispositivos que respeitam a equação de Euler, né? Das turbomáquinas de Euler. Tá? Então a gente vai analisar os dispositivos dinâmicos. Bom, a questão, né? Um histórico bem breve aí, né? Remonta de muito tempo a ideia, vamos dizer assim, intuitiva de usar energia dos fluidos, né? Então existem muitos países, né, que a gente vê esses equipamentos como os moinhos de vento, né? Então, um dispositivo que usa energia do vento para girar a hélice aqui, né? E aí tem eventualmente um eixo que faz, não sei, às vezes isso era usado, né? Para fazer grãos, né? Então, isso daqui é um moinho de vento, mas existem as rodas d'água também, né? Mas a questão é que é muito intuitivo isso, né? É um pouco diferente dos equipamentos que a gente, dos dispositivos que a gente vai ver, na verdade, né? Que usam a equação de Euler, né? Que precisa de um pouco mais de conhecimento de mecânica dos fluidos, né? Mas dispositivos como esse é relativamente intuitivo você entender ou até desenvolver, né? Para retirar a energia do fluido. Então, não seria, vamos dizer assim, intuitivamente difícil enxergar que se você colocar uma hélice ali, ela vai girar, e se você conectar isso a um eixo, ele vai desenvolver o trabalho de eixo que você precisa, né? Então, aqui por dentro, como é que eram esses dispositivos, né? Tudo de madeira, então tinham engrenagens e dispositivos de acoplamento, todos feitos em madeira, né? Então, a coisa era bem rudimentar, né? Desculpa. E aí, a gente tem uma classificação, né, das turbomáquinas que convertem energia do fluido em energia mecânica, e ela estaria mais ou menos aqui, né, uma tentativa de fazer uma classificação bem assim simples, né? Então, quando o fluido de trabalho é água, a gente chama de turbina hidráulica. Quando o fluido de trabalho é ar e a energia é extraída do vento, né, a gente chama de turbina eólica, né? Em plantas a carvão ou nucleares, normalmente o fluido de trabalho é vapor, né? Normalmente o combustível nuclear ou o gás natural, né? Existe também turbinas,
centrais de geração de potência, movidas a carvão ou gás natural, né? Então, normalmente, o que acontece, né, como vocês viram lá em termodinâmica, é que o objetivo desses combustíveis é alimentar uma caldeira, a caldeira gera vapor e o vapor que vai para a turbina, né? Então, quando o fluido de trabalho é vapor, a gente tem uma turbina a vapor. As turbinas que empregam gases compressíveis como fluido de trabalho são turbinas a gás, né? A turbina do avião, por exemplo, né? Tá? Então, mais ou menos uma divisão aí. De forma geral, as turbinas elas têm a eficiência maior que bombas, né? Que as bombas. Então, por que a gente faz essa comparação turbina e bomba, né? Porque você pode imaginar o efeito inverso, né? A bomba fornece energia para o fluido e a turbina recebe energia do fluido, né? Então aí fica será que um é o outro ao contrário? Será que a gente pode todas as considerações que a gente fez para a bomba, a gente pode inverter e fazer para a turbina, né? No caminho inverso, né? Da energia? Será que isso dá certo, né? A gente vai ver que de forma geral não. Ia começar pela questão da eficiência, né? E aí são questões mais práticas, na verdade. A gente vai ver uma questão mais conceitual, porque que a gente tem. Não é tão direto a gente pegar o fluido e jogar numa bomba e fazer ela rodar ao contrário, né? Extrair energia da bomba. Né? Existem algumas características, algumas particularidades de cada dispositivo que não permite a gente simplesmente pegar uma bomba, colocar num curso de um rio, né, uma massa de fluido provida de energia potencial, de energia cinética, e extrair energia do fluido. Existem algumas limitações para isso. Existem dispositivos que fazem isso. Existem bombas turbinas, que o pessoal chama de bomba turbina. A gente não vai ver no curso, mas aquela brincadeira que o pessoal faz do pato, né? O pato anda, nada e voa, mas não faz nada bem. Então, você querer um dispositivo que fornece, que extrai energia do fluido, ele até funciona, mas ele não está no ponto de melhor eficiência que ele poderia ter. Então, se você tiver só uma bomba para fornecer energia para o fluido separado de uma turbina, as eficiências são muito maiores, tá? Bom, então, de forma geral, por que as turbinas são mais eficientes, né? E aí ele dá um número, vamos dizer assim, característico, né? Claro que isso depende de um monte de fator, mas turbinas hidráulicas grandes, né, podem alcançar eficiência, a gente fala overall aqui, né, uma eficiência global, que pega desde a eficiência do momento que o fluido toca lá no impelidor, até a energia que a turbina fornece lá para o gerador, né? Tem uma série de eficiências nesse caminho, né? Eficiência hidráulica, atrito de Mancao, a própria, enfim, todas aquelas eficiências que a gente viu, né? A questão da entrada sem pré-rotação, tem um monte de fatores que influenciam aí no meio do caminho. Então, as turbinas, elas podem ter uma eficiência global de 95%, enquanto as melhores bombas, né, as mais eficientes, estão em torno de 90%. Então, por que isso? Né? Então, eu elenquei aqui 4 razões. Né? Então, a primeira aqui, né? Normalmente as bombas operam em velocidades rotativas maiores do que as turbinas. E aí as tensões de cisalhamento e atrito são maiores. Então, lembra lá, né? A bomba, né? Eu estou falando aqui das turbobombas, né? Porque a gente vai, como eu falei aqui, né? Como eu mostrei aqui nessa primeira divisão aqui, né? A gente está analisando máquinas motrizes dinâmicas rotativas, né? A gente nem existe, assim, aquilo que eu já falei algumas vezes para trás aí, né? Quando a gente fala de uma máquina motriz volumétrica, a gente usa como exemplo um motor de combustão interna que ele pode ser pensado como uma máquina térmica, né? Eu prefiro até pensar no motor de combustão interna muito mais como uma máquina térmica do que como uma máquina de fluxo, mas tem muitos livros que usam o motor de combustão interna, talvez por falta de outro exemplo melhor. Mas como a gente está aqui na parte de máquinas motrizes dinâmicas, essa comparação aqui ela já é feita pensando nisso, né? E é por isso que
faz sentido o que eu vou falar agora, porque, ou seja, o que está escrito aqui no item 1, na verdade, né? Que as bombas normalmente operam em velocidades rotativas maiores porque elas são projetadas para aproveitar a velocidade de rotação de motores elétricos comerciais, né? Então, aquilo que a gente viu já na parte de bomba, a gente tem um impelidor, e aí tem um rasgo de chaveta ali no impelidor, você conecta o eixo que vem do motor elétrico, bota aquilo ali para girar, né? E aí, claro, naquele contexto do da carcaça, né, que tem a carcaça involuta, que faz a conversão da energia cinética em pressão, mas esse conjunto impelidor-carcaça ele já é projetado para trabalhar na velocidade de rotação de motores elétricos comerciais que são relativamente altos, né, da ordem de 3.000 RPM, 3.600 RPM. As turbinas não giram tão rápido assim, então as bombas normalmente têm perdas por atrito maior, né. A conversão de energia cinética em pressão que acontece na turbina, né? Tem mais. Aqui tá meio controverso aqui, ó. Conversão de energia cinética em pressão na turbina. Sim. O que acontece aqui é o seguinte, ó. Eu não sei se vocês chegaram a ver isso lá em mecânica dos fluidos, mas naquele conceito de camada limite, né? Quando a gente tem um escoamento, vou mostrar aqui numa placa plana, que talvez seja o caso mais simples, né? A gente tem um fluido atingindo a placa plana com a velocidade uniforme U, e aí, isso daqui seria uma placa, né? Então, você pode pensar nisso aqui tridimensional, se você quiser, mas eu estou olhando aqui uma placa, um corte de uma placa de lado. À medida que essa velocidade uniforme atinge a placa, existe o que a gente, o que se define como camada limite, né? É uma região aqui muito bem definida, onde a gente tem a influência da viscosidade da parede aqui numa certa região, né? Então, se eu fizer traçar o perfil de velocidade aqui, a gente tem mais ou menos alguma coisa dessa forma aqui, né? Uma região que não está afetada pela parede, e aí tem a borda ali, né? Onde a gente separa a região que existe um perfil de velocidade afetado pela parede do perfil de velocidade que não está afetado pela parede. Então, essa é a camada limite, né? Justamente se a gente juntar todos esses pontos aqui, onde seria né, onde o Uzinho aqui dentro, né, o perfil de velocidade Uzinho, é 99% da velocidade Uzão, né, então a gente marca esse local para todos os pontos, né, então a gente tem a camada limite. O que acontece numa bomba é que a bomba está fornecendo energia para o fluido. Então, à medida que o fluido vai passando pela bomba, a pressão vai aumentando. E aí existe um fenômeno chamado de descolamento de camada limite, não sei se todo mundo viu isso no McFlu, mas o que acontece é que se você está forçando o seu escoamento para uma região que a pressão é maior, então digamos aqui que a gente tem o P2 aqui do lado direito e P1 do lado esquerdo. Deixa eu botar P2 aqui em cima da placa. Então, P2 ali em cima da placa. Então, se você está forçando o seu escoamento para uma região que a pressão é maior, a gente tem o que se chama de gradiente de pressão adverso, né? Além do atrito estar freando as partículas de fluido aqui dentro da região viscosa, a gente tem a pressão também forçando o fluido a parar. E aí isso faz com que, eventualmente, o fluido aqui descolhe da parede, né? Existe uma condição de não deslizamento entre o fluido e a parede, né? Então ele adquire a velocidade da parede, se a parede está parada, a velocidade é zero. E aí, eventualmente, se esse gradiente de pressão for adverso, né, que é o que acontece na bomba, ou seja, a pressão vai aumentando, a gente tende a parar o escoamento. E quando o escoamento para e descola, a gente gera turbulência, uma região de baixa pressão. Tem uma série de fenômenos que acontecem e que são bem indesejáveis, né? Então, todo dispositivo que opera em um gradiente de pressão adverso está sujeito a esse fenômeno. Então, ocorrem turbulências e regiões de variação de pressão brusca por causa disso, né? Então, isso faz com que a bomba, né, esse fenômeno faz com que a bomba tenha inerentemente, ou essa conversão, né, essa conversão, esse fornecimento de energia para o fluido, ele inerentemente provoca esse fenômeno, e isso é ruim do ponto de vista de escoamento.
E a turbina é o contrário, né? Ela extrai energia do fluido, então a pressão vai diminuindo e aí o gradiente, e aí a camada limite fica sempre coladinha ali na. Eu dei o exemplo de uma placa plana, mas isso acontece em em todo local que o fluido encontra uma superfície, né? Tá, então essa é a discussão do item 2, é a natureza do gradiente de pressão e aí a questão do descolamento da camada limite que faz com que as turbinas tenham uma eficiência maior. Tá? Então, a gente tem aqui no 3, né, o outro fator, é que as turbinas, de forma geral, são muito maiores que as bombas. E aí, as perdas viscosas, elas se tornam menores, né? Então, se a gente tem, por exemplo, uma bomba, imaginar que a rugosidade relativa da bomba ela é maior do que a turbina, porque você tem dimensões características para a bomba maior. Né? Então, se você tem o mesmo material, com o mesmo acabamento, né, com a mesma rugosidade absoluta, na hora de você calcular a rugosidade relativa, né, quando divide a rugosidade absoluta por algum comprimento característico, então a gente tem rugosidades relativas menores nas turbinas, porque elas são maiores. Tá? E também, né, finalmente, aqui o item 4, é que as bombas elas operam ou podem operar numa faixa grande de vazão. Né? Lembra que a gente podia mudar a curva ré de vazão da bomba, né, para diversas condições, mas a maioria dos geradores, né, a maioria das turbinas que são usadas para gerar eletricidade, elas têm uma faixa de operação muito estreita. Então, isso faz com que ela seja otimizada para funcionar naquela rotação. Tá? Então, normalmente aqui, ó, as turbinas hidráulicas funcionam a 120 a 150 RPM. Tá? Certo? Então, só botando aqui no final, né, porque a gente vai ver a nossa atenção aqui, né, nessa parte, né, vai ser nas turbinas hidráulicas. A gente não vai, eu até mostrei aqui de algumas, né, mas a gente vai ver nessa parte do curso só as turbinas hidráulicas, tá? Turbina a gás e a vapor vocês viram lá em termodinâmica, né? E turbina eólica a gente não vê, tá? Isso daqui é um videozinho que explica um conceito muito importante das turbinas, que é o fato delas serem classificadas em turbinas de impulso ou turbinas de ação ou de reação, né? Turbina de impulso ou de reação. E a ideia, né, é que as turbinas, a gente aqui está, né, nesse cantinho aqui, né, tem dois tipos de turbina. A gente até viu lá no começo do curso, na aula de introdução, um videozinho, né, dessas turbinas. Eu vou botar elas aqui de novo. A gente não vai ver porque vou deixar para quem quiser relembrar, né? Mas essa daqui é a turbina de Francis e essa aqui é a turbina de Pelton. Então, numa turbina de impulso, essa daqui é de impulso e essa daqui é de reação, né? Numa turbina de impulso, é o que ele está mostrando aqui, o torque fornecido para o eixo, né, ou a força que faz o rotor girar, ela vem da variação da direção da velocidade. Então, se vocês lembrarem lá daquele conceito de impulso da física, né, se a gente pega a segunda lei de Newton, né, força é massa vezes aceleração. E aí, se a gente pegar essa aceleração, escrever em velocidade sobre tempo, e fizer força vezes tempo igual a massa vezes velocidade, essa quantidade aqui é definida como impulso, né? Então, sempre que a gente tem uma variação de velocidade transiente, a gente tem forças envolvidas, ou se a gente tem a variação da direção da velocidade, isso a gente vê muito lá em McFlure, né? No teorema do transporte de Reynolds, aplicado ao princípio da quantidade de movimento linear, né? E a gente vê muitos exemplos disso lá, que variando a direção da velocidade, né? Se a velocidade atinge um anteparo com uma certa direção e ela faz um certo ângulo na saída, essa variação de direção provoca uma força. Tá? Então a gente varia o impulso, né? Uma variação do impulso provoca uma variação de força. Então é o que acontece nas turbinas, nas turbinas de ação. Então ele está mostrando aqui isso, né? A gente tem um bocal, o fluido sai e ele atinge as pás aqui desse rotor, e ao atingir ele muda de direção. A gente vai aprender a calcular isso e otimizar nesse ângulo
Vocês já viram isso lá em MacFlu, né? Mas eu vou relembrar isso daqui, né? Aplicado para máquina de fluxo. Então está aí uma turbina de ação, ela basicamente está relacionada com a força, né? Porque se a gente tem uma variação de direção aqui do fluido, a gente tem uma força aplicada na pá aqui, né? Tá? Então a gente realmente a força que o fluido aplica na pá ali do rotor, né? Então por isso que isso está relacionado com o impulso, porque o fluido tem uma massa, atinge com uma certa velocidade, né, a pá do rotor, e a velocidade varia. A gente vai ver em detalhe essa variação da velocidade. Na turbina de reação, o que acontece é que ela funciona como uma reação à variação da quantidade de movimento angular do fluido. Por que a quantidade de movimento angular do fluido varia? Porque aqui no volume de controle, né, se a gente traçasse um volume de controle aqui em torno desse regador de jardim, né, que ele é usado como um exemplo característico de uma turbina de reação. Por isso que lá em MacFlu tem muito exemplo disso, né, de regador, desses regadores de jardim. Então o fluido entra com uma certa velocidade, uma certa direção de velocidade aqui no volume de controle, né? Se a gente pegasse ali o braço ali se a gente pegasse ali o braço do regador de jardim e traçasse um volume de controle em torno do braço, né? Então eu estou olhando esse braço aqui que ele desenhou aqui no final. Deixa eu dar um pulo aqui para ficar aqui. Tá, então estou pegando esse braço, traçando um volume de controle. Então o fluido ele entra por baixo ali, né? Ele entra com uma velocidade, se a gente tivesse aqui x e y, né? Ele entra em y, tá? E o z aqui, né? Mas ele sai na direção z. Então existe uma variação da quantidade de movimento angular do fluido por causa da variação da direção do vetor velocidade. Então, isso a gente lembra lá do princípio da quantidade de movimento angular, né? Que a variação da direção da velocidade com relação numa distância com relação a algum ponto gera um torque nesse ponto, né? É igual ao somatório dos torques nesse ponto. Então, o que acontece aqui é que esse torque, na verdade, ele é uma reação à variação do fluido. Você vê que o fluido não pega em lugar nenhum, ele entra nos braços aqui do regador e sai sem encostar em lugar nenhum, né? Tá? Então, ele gira como uma reação à variação da quantidade de movimento angular, né? Então, é como se você estivesse segurando, por exemplo, um caso extremo, né? Uma mangueira de jardim dificilmente você sente a reação, mas uma mangueira de bombeiro, né, que sai uma vazão muito alta de água, você sente ali se o cara não segurar com muita força, ele é arrastado, entende? Né? Então, aquilo ali é uma reação à quantidade de movimento do fluido que está saindo pela mangueira, né? Então, aqui é a mesma coisa, o fluido não está atingindo nenhum dispositivo, então é simplesmente pela reação ao que acontece entre a entrada e a saída do fluido. Tá? Bom, então são dois princípios de funcionamento de turbinas, né? Então a gente tem a turbina de Pelton, que é direto à força, né? A variação da quantidade de movimento linear, ou a força que exerce aqui na conchinha, né? E a turbina de Francis, a gente vai ver que, na verdade, é uma questão mais hidrodinâmica, não é o fluido atingindo. Até talvez nesse próximo slide aqui a gente consegue ver isso melhor. Então, a turbina de ação, né, ou de impulso, a força nas pás, né, são produzidas somente por girar o fluido, né, fazer com que o fluido adquira uma variação de direção. Então, a gente varia aqui a direção do vetor velocidade, tá? E aí isso gera força que faz o rotor girar. Sem perda de carga, a gente vai ver, então, aqui, isso sem variação de pressão, desculpa, né? Então, são palavras-chave que vão dividir, né, e vão classificar os dois dispositivos. Numa turbina de ação, não existe queda de pressão no dispositivo, no rotor, tá? E a passagem das lâminas é aberto. A gente vai ver isso. Dá para ver isso pelos dispositivos, né? Eu vou dar uma parada no vídeo e enfatizar isso. Toda perda de carga acontece no bocal. Então, a gente normalmente tem um reservatório numa turbina
de Pelton tem um reservatório muito alto, né? Então a gente tem um delta Z vezes G muito alto, né? Muito grande, uma energia potencial muito grande, e essa energia potencial é convertida em energia cinética aqui por um bocal que tem na saída aqui, né? Isso a gente viu lá para trás, no começo do curso. Desculpa, mas eu vou passar o vídeo rapidamente de novo para a gente relembrar isso, né? Tá? Então, são duas palavras-chave, né? Não existe uma queda de pressão quando passa pelo rotor, e o rotor normalmente é aberto. A turbina de reação utiliza tanto energia de pressão quanto energia cinética do líquido, e a conversão de energia ela acontece num local fechado e acima da pressão atmosférica. Então, são as duas grandes diferenças entre os dois dispositivos, né? E a pressão diminui à medida que o fluido escoa pelo rotor. Aqui na turbina de reação, não. Tá? Desculpa, na turbina de ação, não. Então, aqui estaria característico, né? Um exemplo característico dos dispositivos. Então, numa turbina de ação, o fluido efetivamente impacta ali com a pá. E numa turbina de reação, o que acontece é que o movimento, a hidrodinâmica aqui do movimento do fluido pelo espaço entre as pás, gera uma diferença de pressão, e essa diferença de pressão que induz a rotação. Tá? Então não é o impacto, não é a força, não tem nada a ver com a variação de direção atingindo o anteparo. Tem a variação de direção, a gente vai ver, né, aqui numa turbina de reação, a variação da direção do escoamento fornece energia, mas não é o impacto com a pá que faz isso, tá? Essa é a grande diferença das duas. Bom, na turbina, então a gente viu essa divisão, né? A gente vai ver agora a turbina de impulso, a turbina de ação, um pouco mais de detalhe. Então, a pressão, ela é confinada num bocal, né? Na saída ali, um pouquinho antes do fluido atingir a pá, né? Que converte o head, né? Ou toda a energia, o head de pressão, né? Ou altura manométrica que existe entre o bocal, né? Aqui vai ter um bocalzinho que vem lá de um reservatório, e aqui está o rotor, né? Por onde esse jato d'água atinge ali. Então, existe um bocal que converte o head de pressão, né? O head de pressão na pressão atmosférica. Então, a pressão aqui cai para a pressão atmosférica. Aqui tudo é aberto para a atmosfera, né? Aqui é protegido só para não ter vazamento de água e fazer, mas a água é recuperada aqui embaixo, né? Tá? De alta velocidade. Então, esse jato de alta velocidade atinge uma pá em forma de balde, né? Ou uma concha, né? Em forma de concha, e aí a energia é transferida para o eixo da turbina. Então, o exemplo bem característico disso é o do anteparo lá de McFlue, né? Quando a gente via, quando tinha um jato atingindo um anteparo, né, curvo, então a gente tinha que ter uma força aqui para fazer com que esse anteparo não se movesse, né? E ele só se move por causa da variação da quantidade de movimento linear do fluido, ou então da quantidade de movimento angular, se a gente quiser fazer essa variação de velocidade com relação a algum R, algum eixo, né? Bom, e a turbina mais característica, né, de impulso, a moderna, mais eficiente, ela foi inventada há muito tempo atrás, né, em 1878, e é usada até hoje, e é chamada de turbina de roda de Pelton, né, ou turbina de Pelton, que a configuração é essa daqui, mais ou menos, né, e se a gente olhar aqui, a gente está olhando de lado, se a gente olhar aqui, ou melhor, né, olhando de frente, se a gente olhar de lado aqui, a gente veria esse comportamento aqui do fluido atingindo a concha, né, a pá da turbina, e ele faz meia volta aqui dos dois lados, ó, e essa variação de direção do escoamento que exerce a força aqui para fazer com que a pá gire, tá? E aí isso vai promover um torque nessa força ao longo desse R aqui, né, promove um torque aqui no eixo, tá? Bom, existe essa parte aqui que é cortada, né? A gente vai ver isso com um pouquinho mais de detalhe, ó. A pá tem essa partezinha cortada, que é para quando, por exemplo, aqui a gente vê isso direitinho, né? Se ela não tivesse esse corte,
à medida que ele está girando, essa pá da frente aqui, ó, e interromper o fluxo de água ali, né? Então, isso garante uma eficiência que toda hora, que em qualquer momento, né, garante uma maior eficiência, porque a qualquer momento o líquido está em contato com a pá do rotor, tá? Então, por isso que tem esse cortezinho aqui. Bom, aí a gente já viu esses vídeos, né? Vou só relembrar aqui, vou passar bem rapidinho aqui, não vou... então, a gente tem aqui, né? Essa é a configuração da turbina, tem uma... No começo do vídeo ele mostra que lá, tem um reservatório lá no alto, né? Isso ele mostra lá no começo do vídeo, né? E aí esse reservatório tem uma tubulação adutora que chega ali na turbina, e aí aqui tem o bocal que converte toda essa pressão aqui em energia cinética, né? E é o que a gente quer. Quanto maior a velocidade, quanto maior a vazão mássica aqui, né? Maior vai ser o torque fornecido para o eixo, tá? E aí, o mecanismo de freio, né? Existem dois mecanismos de freio. Tem esse dispositivo aqui que faz aqui, ó. Acho que você tem uma tubulação que joga fluido nas costas da pá para ela frear, mas tem também esse outro dispositivo que abaixa aqui, né? E aí é possível frear a turbina com uma certa rapidez, né? A gente vai ver que se por qualquer motivo o eixo quebrar, o eixo que liga a turbina ao gerador quebrar, as velocidades de rotação podem ser muito altas e muito perigoso. Então, esse é um mecanismo de segurança para frear a turbina. Tá? Então, é como se você tivesse, imagina, você está segurando um motor elétrico, né? Ou, sei lá, o motor elétrico está... Qualquer motor elétrico está gerando fazendo alguma máquina funcionar. Se o eixo quebrar, o motor vai girar muito mais rápido, né? Porque agora ele está sem torque, né? Sem torque, ele não precisa reagir a nenhum torque, então a velocidade de rotação vai aumentar bastante. A gente vai ver como até calcular isso, né? A gente tem como calcular qual é a rotação que a turbina atinge se o eixo quebrar, que aí assumindo que o torque é zero, né? Esse videozinho aqui também tem alguns detalhes práticos, né? Aqui ele está mostrando a questão prática desse corte, aqui, ó, do número de pás, ótimo, né? Aí é isso que ele mostra. Se for muita pá, o jato ele é interrompido. Se for pouco, ele passa direto. Isso é uma condição ruim, né? Porque aqui, ó, ele não está gerando energia nenhuma. Tá? Então, o número de pá. Então, esse videozinho aqui tem essas questões mais práticas, né? Tá? Aí ele faz a volta aqui. A gente vai ver por que ele tem que fazer essa volta e como que a gente otimiza esse ângulo, né, para ter o máximo da potência extraída. Bom, a gente já viu esse vídeo, vou deixar aí para vocês, quem quiser ver de novo, né, são as questões práticas da turbina de Pelton, tá? Aí também aqui, né, como que elas são por dentro, de novo, isso aqui a gente também já viu, né, aí eu mostrei aqui, enfatizei o defletor amarelo para reduzir rapidamente a carga no eixo, né, tá? Porque, então, aí, assim, uma coisa interessante, né, a gente pode até fechar pela agulha aqui, né, por que existe esse defletor aqui? Porque você vê que existe uma agulha e essa agulha controla a vazão. Aí você pode falar, não, mas então por que não fecha a agulha? Existe um fenômeno chamado golpe de Ariete, que sempre que você fecha uma válvula muito rápido, existe uma onda de pressão de uma intensidade enorme, né? Então, se vocês colocarem aí no Google golpe de Ariete, vocês vão ver que pode ter consequências catastróficas esse fechamento muito rápido de uma válvula. Então é por isso que o defletor ele é muito mais seguro do que fechar a válvula rápido, tá? Bom, e também tem aí um desenhozinho esquemático, né, de uma turbina de Pelton, com a nomenclatura em português, né? Então a gente tem a agulha, a tampa aqui que protege, né, todo o dispositivo, o injetor, né, que é justamente o dispositivo que vai fornecer a energia cinética ali, né, promover a velocidade para o fluido, né? O rotor de Pelton, o freio de jato, né, aquele que eu falei que é um jato que vai nas costas da pá, né, para fazê-lo frear. Então tem toda a nomenclatura aí da turbina, né? Tá? Outro vídeo também que eu vou passar, que a gente já viu isso lá no começo do curso, quem quiser ver de novo.
Bom, então a gente vai ver como quantificar a energia que a turbina de ação ela extrai do fluido, né, do líquido. Então, a gente vai analisar isso usando o teorema do transporte de Reynolds. Então, é um pouco mais do mesmo, né? A gente não tem nada de muito novo, a menos da geometria do rotor. Então, lembra que a equação de Euler, quando a gente fez lá atrás, né, quando a gente fez essa derivação, a gente fez de forma geral, né? A gente selecionou um rotor geral, tá? Então a gente não fez nenhuma consideração sobre a geometria interna aqui, né? A gente só estava com vetores de velocidade na entrada e na saída, então isso permite que a gente use todo esse desenvolvimento agora também, né? Tá? Então, o princípio da quantidade de movimento angular, né, relaciona o torque, bom, é o que eu falei, sem as considerações de geometria, e ela só governa o VT2 e o VT1. A única coisa o máximo que a gente consegue falar da geometria, usando o teorema do transporte de Reynolds, é qual tem que ser o ângulo, né, da pá na entrada e na saída, para fazer com que a velocidade relativa seja de uma certa forma, que combinado com a velocidade u, né, ela, ela forneça a velocidade V2 otimizada, né, para dar justamente o VT2 aqui, né? Aqui não está desenhado a velocidade rotacional. Aqui está aqui. Na verdade, aqui a gente poderia ter um U2 aqui, né? Esse U2 poderia estar desenhado ali. Então, o V2, na verdade, né, ele é uma combinação do U2 com W2, né? Então, a gente quer um V2 que maximize o VT2, lembra? Para uma bomba, né? Aqui a gente vai ter outras características, né, da turbina. A gente vai ver quais são. Mas lá em bomba a gente queria maximizar o VT2. Aqui a gente vai ver que como ele faz a volta, né, como a gente viu na turbina de Pelton, que ele faz uma volta, a gente vai ver que essas velocidades vão ser relacionadas com essa questão da volta que o fluido faz. Tá? Bom, o máximo que a gente podia saber, então, era qual era o ângulo, né, ou que a gente pode saber com o teorema do transporte de Reynolds, qual é o ângulo na saída e na entrada. A gente não tem, se o negócio fizer qualquer geometria complicada ali dentro, a gente não tem muito controle usando o teorema do transporte de Reynolds. Tá? Então vamos fazer essa. Mas, ao mesmo tempo, é a questão, é a estratégia mais simples que a gente tem. Então vamos usar o teorema do transporte de Reynolds aqui, né, para essa turbina de Pelton, né? Então, a gente tem, enfim, já não mostrei de novo, né? Não fiz toda a demonstração para chegar aqui, mas esse é o resultado final, né? Da relação entre o torque e a variação da quantidade de movimento angular do fluido. Então a gente aplica o princípio da quantidade de movimento angular nessa geometria e chega nessa expressão. Está demonstrado lá na aula de curvas das turbobombas, né? Então foi mostrado como é que se chegou aqui. E aí a gente tem que a potência, né? Se a gente tem o torque multiplica pela velocidade de rotação, a gente tem a potência. Então a gente tem a vazão máxima, o 2 VT2 menos o 1 VT1, né? Onde o 1 é a velocidade linear aqui na entrada do impelidor, VT1 é a velocidade tangencial, e o 2 é a velocidade linear na saída, e o VT2 é a velocidade tangencial na saída. Tá? A gente não fez nenhuma restrição, né, contando os detalhes geométricos da passagem da pá pelo impelidor. Então a gente pode usar essa mesma expressão para avaliar as componentes de velocidade na entrada e na saída da turbina de Pelton também. Tá? Então, apesar de fisicamente diferentes, essa discussão a gente já fez, né, várias vezes. Né? A turbina de ação e reação, assim como qualquer fenômeno físico, ela tem que ter o balanço de energia, né, o princípio da quantidade de movimento angular ou linear, ou diferencial, ou pelo teorema do transporte de Reynolds iguais, ou seja, não importa como que você analisa a natureza, né? Qualquer análise matemática tem que dar o mesmo resultado. A gente pode querer otimizar, por exemplo, na concha aqui, né? A gente viu que o fluido dá a volta, né? Deixa eu pegar uma foto aqui que está mais característica. Então, o fluido dá a volta ali pela concha, né? Pela pá da turbina. A gente não tem como, pelo teorema do transporte de Reynolds, saber
se essa volta ela seria melhor fazer mais aberta assim ou mais fechada assim, né? Tá? Isso só é possível de analisar fazendo uma análise, fazendo alguma técnica de CFD aqui, né? De fluidodinâmica computacional, usar análise diferencial, que aí a gente tem ponto a ponto do escoamento, o detalhe do escoamento, né? Mas no teorema do transporte de Reynolds, fazendo análise integral, a gente só tem como determinar a potência que é extraída pelas velocidades que entram e que saem. É o preço que a gente paga pela simplicidade, né? E aqui, no nível de graduação, a gente não precisa entrar tanto em detalhe de como o fluido se comporta passando ali pelo dispositivo. A gente quer muito mais entender conceitualmente como é que se dá a conversão de energia nesse dispositivo. Então, por isso que a gente, de forma geral, usa o teorema do transporte de Reynolds, mesmo perdendo informação do detalhe do que acontece ali dentro, tá? Beleza? Então, essa é a discussão. A gente já falou isso algumas vezes aí para trás, mas só para enfatizar isso, né? Bom, então vamos analisar. Agora a gente vai pegar o teorema do transporte de Reynolds, né? Que resultou na equação de Euler das turbomáquinas, que é essa daqui, né? E a gente vai aplicar para a geometria específica da turbina de Pelton. Então está aqui uma turbina de Pelton aqui embaixo, vista de lado, né? E aqui a gente tem o triângulo de velocidade na entrada, né? Quando ela entra aqui, ó, o V1 seria essa configuração aqui na entrada, né? E aqui na saída, ou seja, na hora que ele vira, né? Que ele faz a curva e sai aqui da pá, né? E aqui seria, eu peguei isso de um outro livro, seria vendo de cima, tá? Então aqui é um livro, aqui é outro, acho que talvez aqui fique um pouquinho mais claro, né? Você olhando a pá de cima, você vê o fluido chegando com uma velocidade relativa, né? W1, que é V1 menos U, né? V1 é a velocidade do jato, né? Que atinge a pá, e U é a velocidade com que a turbina está girando. Então a gente tem que fazer levar em conta esses efeitos. Aí ele dá a volta, né? E sai com o ângulo beta aqui, né? Que é o ângulo da concha ali, da pá, né? E ele sai com o ângulo beta, com a velocidade, a hipótese é que a velocidade W não varia, então o comportamento do vetor velocidade W ele não muda de intensidade, só de direção. É uma hipótese do escoamento invícido, né? Ele passa tão rápido aqui e é tão pequenininho essa passada que ele dá pela concha, que a viscosidade pode ser desprezada. Tá? Então, a velocidade na entrada, a gente considera que é igual à velocidade na saída, que é V1 menos U também. Tá? Certo? Então está aqui olhando de um outro jeito, né? Olhando o triângulo de velocidade da relação do V, que é a velocidade absoluta, né? O V seria um observador, um observador aqui do lado de fora, né? Ele está vendo a velocidade V. E o W seria algum inseto, uma pessoa que está girando junto da, né? Qualquer um que esteja vendo ali o fluido se aproximar, né? Então ele vê o fluido se aproximar com velocidade W1, alguém que esteja girando junto do rotor, porque ele tá girando com a velocidade U, tá? E na saída ele faz esse ângulo beta aqui e sai com esse triângulo de velocidade, tá? A velocidade U continua no mesmo sentido, ela não varia, né? Certo? O W2 varia pela concha, então o vetor velocidade absoluta vai ser a combinação desses dois caras, né? Então vai mudar também, tá? Beleza? Para determinar VT1 e VT2, que são os únicos componentes que nos interessa, né, na conversão de energia da variação da quantidade de movimento angular do fluido em potência ali no eixo, né? Então a gente só precisa do VT1 e do VT2. Vamos ver a geometria dos vetores, né? Tá? Aqui eu só simplifiquei, né? Porque o 2 é igual a 1, então a potência é m.u, né? Que é a mesma velocidade de rotação entre a entrada e a saída, lógico, né? VT2 menos VT1. Então, quem é VT1, né? É relativamente trivial, não existe nenhuma componente normal aqui da velocidade. Então, o VT1 é o próprio V1 aqui, né? Tá? Então, VT1 é o V1, é o W1 mais U, tá? E o VT2, aí o que eu fiz? Eu peguei esse triângulo de velocidade e escrevi aqui um pouco melhor organizado. O que a gente vê aqui, né? O U que continua para a direita aqui, né?
o W2, que sai com esse ângulo beta, que é justamente o ângulo da concha aqui, ó, que é o ângulo beta da concha. E a gente tem uma velocidade absoluta, W2 mais U, né, vetorial, tá? Porque o W2, na verdade, ele vai estar apontado aqui na direção negativa, né? Então, essa é a soma vetorial. E o VT2, ele é a projeção tangencial do vetor velocidade, né? O que a gente já estava fazendo, a ideia que a gente já tinha de bombas, né? Então, o que fica essa soma vetorial? O U, né? O que é o VT2, né? É o U mais W2 cosseno beta. Só que o W, como beta é maior que 90, né? Isso daqui vai subtrair. Naturalmente, isso subtrai, né? Então, U mais W2 cosseno beta. Então, se a gente subtrair do U esse termo W2 cosseno beta, a gente tem o VT2, que é o que a gente quer, tá? E relaciona, inclusive, isso é importante, né? Porque a gente relaciona com beta, que aí a gente pode otimizar, que é o beta que define a velocidade relativa, né? O ângulo com que a velocidade relativa vai sair. Então a gente pode otimizar esse cara aqui, né? Tem o beta aqui dentro, a gente pode estudar o ângulo, o efeito do ângulo beta na potência, né? Tá? Bom, então, aí substituindo esses dois caras aqui, né? VT1 e VT2 aqui dentro, né? Então a gente simplesmente substituiu esses dois aqui dentro, né? Opa, VT1 e o VT2 ali, tá? Então, só fazendo essa substituição, VT2 menos VT1, né? Esses dois termos que a gente analisou. Mas a gente supôs que o W2 e o W1 eram iguais, né? Que é V1, lembra aqui, ó, essa hipótese pelo escoamento sem vício, né? W1 igual a W2, que é V1 menos U, tá? Então a gente substitui ali, né? V1 menos U, onde está vermelho eu coloquei o W1 e o W2, né? Cosseno beta, mais U, menos V1 menos U mais U. Então esse U aqui vai embora, sobrou só um U ali do lado de fora, né? Então fica, e aí fazendo a distribuição aqui, né? V1 cosseno beta, menos U cosseno beta, mais U menos V1, tá? E a gente simplificando, né? Simplificando todos esses termos aqui, a gente fica com essa relação aqui, VT2 menos VT1, U menos V1, 1 menos cosseno beta, tá? Simplificando esse cara, eles são equivalentes, né? Então, substituindo aqui, né? Agora a gente vai substituir, a gente vê aqui, né? Bom, enfim, substituindo esses dois caras aqui, a gente fica aqui o W ponto, né? A potência no eixo é U menos V1, 1 menos cosseno beta. Mas a gente sabe também que o torque, né? Que a potência é o torque vezes a velocidade de rotação. Então, se a gente quiser calcular o torque, aqui a gente tem a potência em watt, por exemplo, né, em unidade de watt, né, a gente tem a dimensão de potência, se a gente quiser a unidade em watt, aqui a gente tem o torque, né, se a gente dividir pela velocidade de rotação do eixo, a gente tem o torque no eixo ali, né? Então, simplesmente divide esse cara aqui por ômega, mas U sobre ômega é o raio, né? Esse raio aqui, onde o fluido está variando de direção, né? Com relação ao eixo que está girando. Tá? Então, esse é o R ali, que a gente pode também escrever o torque dessa forma. Tá? Então, a gente tem relação para potência e torque em função da variação da quantidade de movimento angular, em função do beta aqui, né? Quanto que a variação de direção do fluido fornece de torque no eixo e quanto que a variação de direção do fluido fornece de potência ali no eixo, tá? É isso que a gente queria. Então, vamos analisar isso com calma agora? Então, tem esse gráfico aqui, né? Tem essa parábola e essa reta aqui. Vamos analisar a parábola primeiro, que é justamente a curva da potência, né? Essa curva aqui que a gente acabou de determinar, em função da velocidade de rotação do rotor. Tá? A velocidade linear ali, na verdade, né? Em função da velocidade linear aqui na ponta, né? Que é o ômega RM. Por que isso é interessante? Que a gente vai ver que existe uma velocidade ótima, né? Existe uma velocidade de rotação ótima do rotor para a gente extrair o máximo de potência. Como é que a gente determina isso? Deriva com relação a U e igual a zero. Então, se a gente igualar, né, derivar esse cara com relação a U, trivial, né, a gente fica com essa expressão aqui, 2U, 1 menos cosseno beta, menos V1, 1 menos cosseno beta. Simplesmente derivar, igualar esse cara a zero, né, a gente fica que o U tem que ser V1 sobre 2, que é uma condição de potência máxima, né, onde a gente consegue a potência máxima. Ou seja,
a velocidade de rotação do rotor, a velocidade linear aqui na ponta do rotor, tem que ser a metade da velocidade com que o jato atinge as conchinhas ali, né, as pás, tá? Ou, se você quiser pensar de outra forma, a velocidade absoluta com que o fluido chega ali, né, com que o jato atinge, a pá tem que ser o dobro da velocidade linear na ponta do eixo ali, né, na ponta do rotor, tá? Então essa é a condição de máxima potência, que está justamente aqui, ó. Se a gente escrever a velocidade em função do V1, está justamente em meio V1 aqui, tá? É isso que ele está mostrando. O máximo é meio V1 ali, certo? Então é onde a gente tem a potência máxima. E se a gente jogar U, né, U igual a V1 sobre 2 aqui, ó, escrever que isso daqui é V1 sobre 2, né? A gente fica com essa relação aqui, ó, potência máxima, m ponto V1 sobre 2, né? M ponto U V1 sobre 2, vezes V1 sobre 2 aqui também, né? Tanto ali quanto aqui, ó. Então ele substituiu, né? E a gente fica com 0,25 m ponto V1 ao quadrado, 1 menos cosseno beta, que é justamente isso daqui, ó. Tá? Justamente essa quantidade que está ali, a potência máxima que essa turbina extrai, né? Se ela estiver girando, claro, né? Ela tem que estar girando, né? O eixo, o rotor tem que estar girando numa velocidade que é a metade da velocidade, que é o dobro, né? Desculpa, da velocidade com que o jato atinge ali o eixo, tá? E aí a outra análise aqui é o beta, né? Qual o beta que maximiza a potência? Bom, esse 1 menos cosseno beta, ele é máximo quando o beta é igual a 180. Então, quando o beta é igual a 180, 1 menos cosseno beta, o cosseno de 180 é menos 1, né? Isso daqui vira 2. Então, se a gente conseguir pegar o fluido e fazê-lo virar 180 graus, a gente tem a condição de máxima potência extraída pelo eixo. Só que na prática, se ele virar de 180 graus, efetivamente, ele acaba atingindo aqui, ó, as costas da pá anterior. Então, na prática, a gente tem 165 graus aproximadamente, tá? Esse é um ângulo aproximado, que ele entra e sai aqui, ó, para dar uma certa margem para não atingir essa pá de trás aqui, né? E isso, de fato, não é tão grave, porque 1 menos cosseno de 180 é 2, mais 1 menos cosseno de 165 é 1,97. Então, a gente perde pouco em detrimento de uma segurança operacional maior aí, tá? Agora, vamos analisar o torque, né? Que é esse eixo, que é essa curva reta aqui, ó. Então, o torque máximo a gente tem quando a velocidade, quando o U e o W são igual a zero aqui, né? Mas a gente não tem movimento nenhum, então a potência é zero, tá? Então, lembra a expressão do torque é essa daqui, né? Se o U for igual a V1 aqui, né? Vamos ver aqui, ó. Do torque, né? Se o U for zero, é isso que ele está falando ali, ó. Se o U for zero, o ômega é zero, então o torque ele é o máximo ali, tá? Na verdade, desculpa, falei que o torque é zero, não é. O torque ele é máximo quando esse cara é zero, né? Então a gente vai ter o valor máximo ali. Me enrolei um pouco aqui, galera, foi mal. Ó. O torque é máximo quando a velocidade de rotação for zero. Mas como você não tem velocidade de rotação, a potência é zero, então não adianta de nada, né? Se a gente parar o eixo ali, o eixo do gerador, a gente vai ter o máximo torque. Mas você não gera potência nenhuma porque a velocidade de rotação é zero, né? A gente vê que o torque é máximo por aqui, né? Quando esse termo for zero, o torque vai ser máximo, né? O U aqui, né? O ômega R, né? Certo? E acontece também que a velocidade máxima, lembra que eu falei que se o eixo se cortasse, a velocidade é muito alta, e a gente observa isso aqui, ó, se o torque for zero, se por acaso o eixo se romper, o eixo entre o rotor da turbina e o gerador se romper, a turbina não está reagindo a torque nenhum. Quando ele está ali no lugar, ele está reagindo ao torque do motor elétrico, né, do gerador, desculpa. O gerador precisa de um certo torque para gerar energia elétrica. Então, esse é o torque que a turbina está fornecendo. Então, nessa condição, se o gerador for por exemplo, nessa turbina aqui, ó, ela fornece a potência máxima nessa velocidade de rotação. Se por acaso o eixo se romper, a velocidade de rotação a gente obtém fazendo um torque igual a zero. Então, esse cara aqui vai ser igual a zero, né? A gente passa esse cara para lá,
ele vai ser igual a zero, todo esse termo aqui é igual a zero. Então, vai resultar que o V, né, o que acontece quando não tem torque? O V vai ser igual a U, ou seja, a velocidade com que o jato atinge aqui, a velocidade com que o jato atinge a pá aqui, né, vai ser a mesma com que a pá está girando, né, a mesma velocidade linear. Então, não tem torque nenhum sendo gerado. Como não tem reação, toda essa velocidade vai fazer o eixo girar ali, tá? Certo? Então, a gente obtém a velocidade de rotação máxima aqui, né, sabendo que o é Rm ômega, então o ômega vai ser V sobre Rm. Tá? É só pegar a velocidade com que o jato atinge, divide pelo raio, a gente tem essa velocidade de rotação, que é a velocidade de rotação máxima. E muitas vezes a turbina não está projetada para trabalhar nessa velocidade de rotação máxima. Por isso que tem aqueles mecanismos de freio lá, né, que a gente viu. Tem aquele defletor, tem um jato de freio, tá? Nesse caso aqui, né, a água entra e sai com zero, com a diferença zero de quantidade de movimento angular, tá? Porque a velocidade é a mesma na entrada e na saída, né? Ela não muda de intensidade, então a gente não tem variação da quantidade de movimento angular. Bom, aqui é só uma questão de sinal, né? Por que o trabalho de eixo é zero aqui, o torque, por que o torque e o trabalho são negativos aqui, né? Porque V1 é maior que U, né? A velocidade com que o jato atinge o rotor é maior que U. Então, isso faz com que o torque e a turbina seja menor que zero, e lembra que a convenção de sinal do teorema do transporte de Reynolds é inverso da conversão de termodinâmica, né? Quando o torque ou o trabalho são fornecidos pelo volume de controle, ele é menor do que zero. Então, por isso que é menos aqui, tá? Então, a gente tem o comportamento do torque dessa forma, né? Quando a velocidade de rotação é zero, você tem um torque máximo, mas a potência é zero, porque a velocidade de rotação é zero, afinal. E quando você não tem nenhum torque reagindo ali no eixo, você tem também o torque zero e a potência zero também, tá? Bom, vamos dar uma paradinha de 10 minutos aí. Alguma pergunta, alguma dúvida? Alguma questão? Professor, Fala, Rodrigo. esse aspecto aí a respeito do torque máximo, ele só vale só para essa relação que você chegou a fazer? Ou ele vale para todas as relações de velocidade? Pergunta de novo, cara. Acho que eu não entendi sua pergunta, não. Você está Por falando, exemplo, então aí, você está falando disso aqui. isso. Tá. Por exemplo, essa relação de torque que você fez para achar o torque máximo, no caso, só vale só para essa relação de velocidade, desse triângulo de velocidade que você tinha feito antes, ou ele vale para todos? Não, veja bem, o torque ele é relacionado com a velocidade de rotação. Se a velocidade de rotação é zero, em qualquer dispositivo que você pensar que gera torque, se a velocidade de rotação é zero, não tem torque, certo? Então isso é geral, beleza? E Beleza. também, beleza? E também, se você tem um eixo girando e ele gira livre, ele também não gera torque. É o que está acontecendo aqui. Então, isso daqui, ele é geral, mas para esse caso específico, a gente tem essa relação aqui para a turbina de Pelton. Mas você deixando o eixo girar livre, que é esse caso aqui, aqui ele está girando livre, não tem nenhum torque reagindo aqui, né? Ele está fazendo aqui, como se você ligasse seu motor elétrico e liga ele contra nada, deixa ele funcionando, ele não está gerando torque. Entendeu? Pega um motor elétrico de uma bomba, do que quer que você imagine que tem um motor elétrico, desacopla ele, desacopla ele do compressor. Ele está girando sem gerar torque. Se for um motor fraco, né, e você conseguir parar ele, você conseguir botar sua mão no eixo e pará-lo, o torque vai ser o máximo, né? Eu estou me confundindo com isso, né? Eu estou falando que o torque é zero, é a potência que é zero. Talvez isso esteja enrolando a cabeça de vocês, porque eu estou meio enrolado aqui. Quando você para, e eu acho que eu repeti isso agora de novo, né? Quando você para o eixo, o torque é máximo, na verdade. O que é zero é a potência. Tá? Então, essa relação é geral, é para qualquer dispositivo. É isso que eu estou falando. Se você tem um motor elétrico, você desacopla ele do dispositivo
Se você conseguir com a sua mão parar ele, é difícil até, né? À medida que você vai, quanto mais você vai apertando, quanto mais torque você vai exercendo ali, mais o motor elétrico o motor elétrico está gerando esse torque máximo ali, né? Mesmo para velocidade zero de rotação, né? Ele não quer saber o que está na frente dele, ele está gerando torque. Então você, na hora que você freia ali, ele está com torque máximo. Tá? E à medida que você vai liberando, na hora que você deixa ele rolar livre, ele não está gerando torque nenhum. Então, isso é uma coisa geral mesmo, é um comportamento dos motores elétricos. Né? E aí a potência um comportamento, enfim, o comportamento talvez mais característico dos motores elétricos, mas essa relação é mecânica, né? Potência é torque vezes velocidade de rotação. Se você tem uma velocidade de rotação nula, a potência é zero. Aqui no meio, aí é característico desse comportamento, né? O fato dele ter a velocidade, a potência máxima, quando a velocidade de rotação do motor é metade da velocidade de entrada ali, isso é uma característica desse dispositivo, né? Porque é essa equação que governa a relação entre torque e velocidade, tá? Bom, não sei se ficou muito claro, né? Mas esse comportamento aqui é o gráfico dessa expressão para o teorema do transporte de Reynolds para uma turbina de Pelton. Esse cara aqui é o gráfico da potência para uma turbina de Pelton. Agora, o fato de um dispositivo não gerar potência quando ele está parado, isso é geral. O fato de um dispositivo não gerar potência quando ele está correndo livre, quando não tem nenhuma reação, isso é geral. Era essa a pergunta, cara? Foi mal, Rodrigo. Não sei se eu respondi. Mas Não, pode era isso falar aí. mesmo. Era isso É isso mesmo. mesmo. Obrigado. Esse comportamento é da turbina de Pelton. Essa forma aqui, ó. Essa forma aqui é da turbina de Pelton, mas tem coisa aqui que é geral. Tá? Quando você para um eixo, ele está no torque máximo. Quando ele está correndo livre, ele é zero. A potência é zero quando você não tem velocidade. Tá? Então tem coisas gerais e tem coisas particulares aqui. Tá? Beleza? Mais alguma coisa aí, galera? Alguma questão aí?